Boa noite a todos. Tudo bem? Bom, talvez diferente, um pouco diferente do que os senhores estão acostumados, né? A gente não vai fazer uma palestra. Nós vamos pensar juntos. Porque muitos de nós confundimos, quando diz assim, eu quero ser um espírito livre, confundindo liberdade com ausência de qualquer compromisso. E na realidade, o conceito de liberdade para nós que estamos encarnados é diretamente relacionado à possibilidade de estar, ir, fazer aquilo conforme a nossa consciência nos permite, estando em paz para aproveitar tudo isso. Então os senhores vão ver hoje que há diversos graus de prisões, ou diversos tipos de prisões, mas um apanhado geral de uma delas é aquele indivíduo que, guardando o sentimento de uma coisa que aconteceu, portanto, ressentido, não se liberta desse tipo de emoção, ou sentimento, e passa a viver num contexto aprisionado por tais ou tal sentimento. Assim é o rancor, assim a preguiça espiritual, assim são as diversas facetas das energias que nós produzimos em nós na medida que vivemos. Entretanto, lá num livro chamado Memórias de um Suicida, quem já leu aqui? Memórias de um Suicida, levanta a mão, né? Pouca gente, muito pouca gente. Esta obra-prima mediúnica, seja pela maneira como foi feita, seja pelo tempo de quase 50 anos que levou para ser publicado, em que Ivone Pereira retrata a rotina dos suicidas. E eu vou destacar hoje o programa de recuperação desses companheiros que se tornaram felizes mediante determinadas escolhas, porque este é o nosso mesmo programa de trabalho, mesmo que nós não estejamos cientes disso. Assim, para que a gente entenda um pouco dessa situação, igual ao adolescente que vive uma série de emoções e por não conseguir identificá-las, sente-se prisioneiro delas. Aí quem estiver lembrando da sua adolescência, né? Faça esse esforço, você vai conseguir. Nós também precisamos aprender a identificar o que acontece conosco, a fim de que a gente consiga, pelo menos, dar uma direção para os passos seguintes que nós vamos tomar. Por isso, o título, O Homem que Ninguém Conhece, pode ser usado para diversas palestras. Uma delas, que eu fiz lá em dezembro do ano passado, era sobre Jesus. Naquele mesmo mês, num outro centro espírita, O Homem que Ninguém Conhece, corresponde a eu e a você. Porque veja que interessante, quem disse que nós nos conhecemos? Veja, não fala em se conhecer como quem conhece uma garrafa. Eu conheço a garrafa, sei para que serve, sei como usá-la. Mas conhecer-se tem uma finalidade bem específica, porque diz respeito ao nosso aproveitamento reencarnatório. E isto é uma coisa muito importante. Infeliz é aquele que não pode estar em nenhum lugar, porque sempre quer estar em outro lugar. Infeliz é aquele que não pode viver tempo algum, porque o tempo dele ou é o passado que não poderá ser mudado, ou é o futuro que ainda não aconteceu. E estas são as duas formas primárias de prisão mais terríveis na atualidade: pressa e desânimo. Por isto, o homem que ninguém conhece, que eu faço hoje questão de apresentar, é você mesmo. O que você sabe de você? E aí eu vou passar algumas ideias e a gente trabalha um pouquinho mais essa ideia desse homem que ninguém conhece, e aí nós vamos aos pouquinhos nesses tópicos tentar estabelecer uma diretriz de pensamento. Assim, para que a coisa fique mais didática, eu gosto muito de historinhas, pois eu sou um péssimo contador de histórias. Acho que eu não tenho paciência, por isso que eu sou engenheiro. Entretanto, Porfia Nelson tem uma historinha, deixa eu dar um foco aqui, parece que está fora de foco. Ele tem uma historinha que eu acho muito adequada para todos nós, porque
Veja que coisa interessante. É uma vida contada pela pessoa, quer dizer, uma autobiografia, em 5 capítulos. Então eu vou fazer um convite a você, um exercício. Eu sempre falo assim para a mocidade: se você não pensa quando tem oportunidade, dia chegará que você vai ter precisado automatizar determinadas atitudes e você não vai querer pensar e não vai dar tempo. Claro que eu falo da desencarnação. Então, gente, um dos grandes desafios do espiritismo na atualidade é desvincular o espírita das religiões tradicionais e assumir uma postura diferenciada quando vem trabalhar na casa espírita, porque tirando aqueles que chegam pela primeira vez, os demais já estão se candidatando a trabalhadores, se não na casa espírita, na sua própria existência. Porque se você não controlar a sua existência, alguém vai fazer isso por você. Pensa um pouquinho nisso. Quem controla a sua vida? É o seu horário, é o seu chefe, seu patrão, sua esposa, seu marido, seus filhos? Quem controla você? Portanto, quando você abre mão do controle que você pode ter sobre aquilo que você deve controlar, alguém vai fazer isso por você. Esse alguém às vezes é uma doença. E aí você vai parar em 4 cantos do mundo para aprender a controlar a sua liberdade. O orfanato, a prisão, o hospital. Que são 3 formas de controlar essa liberdade. Ou o asilo. E aí, a história começa assim. Então eu vou parar de vez em quando e os senhores vão me acompanhar. Me acompanha aqui, eu vou lendo. Eu ando pela rua. Há um buraco profundo na calçada. Eu caio dentro. Fico perdido. Sinto-me impotente. Aí ele fala assim: não é minha culpa. Leva uma eternidade para encontrar uma saída. Do que ele está falando? O que é a rua? O que é o buraco? O que é a calçada? A rua é a vida. Oi? A rua é a vida. A vida, pode ser a vida. Eu ando pela minha vida. E o que é o buraco profundo na calçada? Dificuldades, obstáculos. Reparem, os senhores, que vai começar a acontecer. Cada um tem o seu buraco. Cada um tem a sua calçada. Para alguns é pequenininho, para outros é um rombo gigantesco. Mas todos teremos um buraco, ou muitos buracos, conforme a calçada onde estamos trilhando. Mas vamos continuar. O que aconteceu? Caí dentro. Vocês já caíram alguma vez em algum buraco? Talvez não. Mas dá para imaginar o que é essa sensação de um buraco profundo e você cai dentro do buraco. Qual é a sensação que dá no início? Impotência, desespero, medo. Fico perdido. Por que comigo? Por que perdido? O que é, qual é o estado mental de quem está perdido? Está sem rumo. Desorientado. Mentalmente desorientado. Ou fisicamente eu caio no buraco. Mentalmente fico desorientado. E como está o meu coração nesse momento? Sinto-me impotente. O que é impotência? Sem força. Sentir-se incapaz de ação. Entendeu? Já se sentiram assim na vida? Nossa. Aconteceu um buraco, caí dentro. Sinto-me impotente, o que eu vou fazer agora? Mas atenção, agora que é a chave de toda a terceira e toda a história, que vai se repetir ao longo de muitas vezes. O que ele falou? Não é minha culpa. A culpa é da prefeitura que deixou esse buraco aqui. A culpa é daquele vizinho que ao arrumar a sua casa fez buraco na calçada. Mas a culpa não é minha. Já se sentiram assim?
E aí, o que acontece? Leva uma eternidade para encontrar nosso filho. O que é a eternidade? Tempo. Pode ser um dia, Um mês, um ano, uma encarnação. uma encarnação inteira ou várias encarnações, como é o caso de alguns companheiros observando a gente hoje. Várias encarnações na perseguição. Uma eternidade que não tem fim. Mas a história então diz respeito ao primeiro estágio que a gente tem que passar, porque ainda não sabemos o que somos. E nesse estágio, a primeira coisa que nós vamos aprender é que somos este ser vibratório. Extrair-se esse texto, e é melhor dizendo, essa imagem do livro Mãos de Luz, caso alguém se interesse, e que eu vejo alguém com estado vibratório. E será que eu sou capaz de reconhecer? Eu sou alguém que está envolto por uma espécie de atmosfera fluídica, onde tem cada região dela uma sinalização do meu estado de ser, constituído ao longo de muitas existências. A grande maioria de nós não está acostumada a se enxergar assim. A grande maioria de nós está acostumado a se enxergar corpo e não energia. E é muito importante que quando eu chego perto de alguém, eu já vá sentindo a emanação vibratória deste alguém. Porque este é um exercício que nós faremos o tempo inteiro no mundo espiritual. Reconhecer as vibrações que estão ao meu redor, para não captar, assimilar e processar vibrações de espíritos que estão ao meu redor e que estão em situações difíceis, aumentando mais a minha própria situação difícil quando ela estiver acontecendo. Essa falta de percepção começa pelo fato de você não admitir que você possui essa emanação, que pode se transformar e se transforma o tempo inteiro. Didaticamente, de novo no livro da Ana Brennan, tem várias imagens que ajudam a gente a perceber o que está acontecendo, que os médiuns videntes conseguem enxergar. Mas não vai dar para ler. Eu posso, mas não vai dar para ler porque aí você tocou e voltou. A própria projeção. Sim. Vai dar para ler. É que chegou o máximo. É isso aí. Não vai dar para ler não, mas o importante aqui é a gente perceber, por exemplo, esse desenho aqui, ó. Parece que tem o que em cima da pessoa? Capacete. Na verdade é um muco. É um muco vibratório, é o fluido condensado por causa do uso de drogas. As drogas produzem um processo de obliteração da consciência, enfraquecimento da vontade e cria uma carapaça em torno do pensamento que a pessoa não consegue mais fazer essa troca energética, desorientando a pessoa. Outra coisa que é interessante é alguém aqui, ó, com raiva. Tá vendo? Tem isso aqui, ó. O que é isso aqui? Parece desenho animado, né? Aquele relâmpago. É isso mesmo. É um relâmpago. É um raiozinho que sai quando você está com raiva de alguém. E nós, o tempo inteiro que vivemos as nossas emoções, nós produzimos alterações nessa atmosfera que nos envolve. E olha, o que me espanta, fazendo um parênteses, o que me assusta, é encontrar espíritas que nunca estudaram isso, nunca leram o capítulo 14 da Gênesis, nunca se interessaram pela fisiologia da alma. E o que são, afinal? Se não almas ou espíritos encarnados, mas nunca se interessaram. Agora eu vou dar uma bronca, no bom sentido do termo, vocês me perdoem. Há tempo para a novela das 7, novela das 8, novela das 9, novela das 10, tem novela das 11, não sei mais. Mas não há tempo para ler, porque a pessoa está tão destreinada de si que ela dorme. Começa a ler, dorme. E isso é muito sério, porque a reencarnação funciona de forma equivalente para todos nós.
Como não há tempo para se interessar por mim? Porque é excesso de distrações. Então, sugestão: vendam a vossa televisão. Eu estou falando sério. E vocês vão notar como a sua vida vai mudar. Vai sobrar tempo. Vendam a vossa televisão. Facebook, internet. E congêneres, a mesma distração. Porque nos dias da abominação, como diz no Evangelho, é preciso distrair as pessoas. Porque quanto mais distraídos, mais fácil é criar tumultos. Aí, continuando na história, a gente encontra apoios extraordinários no seio de nossos agrupamentos familiares, que nos ajudam a identificar quem somos. De início, na infância, quando nós, como esse bebê com essa criança, vinculados ao genitor, absorvemos-lhes os pensamentos, absorvemos-lhes as sensações e emoções, e vivemos na aura dos nossos pais, numa impressão fluídica extraordinária, estudada por um psicólogo chamado Roy Fusten, em Israel, quando estabeleceu que a mamãe que conversa com o filhinho não apenas estabelece um vínculo amoroso, mas o amor da mãe ensina as primeiras estruturas do pensamento lógico para a criança, cria um mecanismo lógico naquele espírito, pelo menos exercita, através do simples movimento intencional de amar. Veja que coisa extraordinária. Todos somos e estamos vinculados vibratoriamente aos nossos sustentadores. Na infância, nossos pais ou cuidadores. Na idade adulta, quem que é o genitor? No lugar do genitor? A partir dos 7 anos eu me desvinculo gradualmente dos pais. A quem eu me vinculo? Muita gente vai dizer o marido ou a esposa. Não caio nessa. Não cai nessa. Às vezes o seu marido é mais criança do que seu filho. Às vezes sua esposa é mais infantil que sua menina. Não caiam nessa. Então quem é? Quem é essa figura do lado? O amigo espiritual. Aquele que você deve buscar cultivar uma relação com ele. Gente, cuidado com isso. Não pensem que o mentor espiritual é alguém que é como uma tábua de passar roupa. Precisou estar lá. É só abrir o armário. Do guarda de novo. Precisou. Mentor, vem cá. Ele vai lá. Mentor espiritual tem família, tem interesses, tem progressos, tem compromissos. Então há um esforço que você deve realizar para melhorar a sua vibração e captar a possibilidade de sentir de forma mais intensa a vibração de uma mente espiritual. E o Livro dos Espíritos foi extraordinário quando disse a respeito do nosso anjo da guarda, o Espírito protetor, para a gente buscar e pedir para ele, peça-lhe, e ele virá, e ele auxiliará, e ele explicará. Mas não, vou lá eu assistir novela, entrar no Facebook, brincar com a vida. Escolhas sempre são respeitadas, mesmo quando são erradas. E assim, eu entro no segundo capítulo. Então, no primeiro capítulo, quem eu sou? Um fulcro de energia incessante. No segundo capítulo, ando pela mesma rua. Há um buraco profundo na calçada. Parece que eu já vi isso antes. Também. Finjo que não vejo. Olha, apareceu alguma coisa nova. Vocês lembram qual que era o anterior? Eu caio dentro. Agora, o que aconteceu? Finge que não finge. Só pode fingir quem? Quem viu? Quem sabe? Não é? Só pode fingir quem já fez experiência. Senão como é que vai saber fingir? Olha que coisa extraordinária. Finjo que não vejo. O que acontece? Caio dentro. Aí começa de novo. Não consigo acreditar que estou no mesmo lugar. Mas estou no mesmo lugar. E olha a atitude extraordinária do pensamento. Não é que nem antes. Estou perdido. Sinto-me impotente.
Agora é diferente. Eu estou... Quem consegue traduzir o sentimento dessa frase? Não consigo acreditar que estou no mesmo lugar. O que está sentindo? Por aí mesmo. Inconformado. Não é possível. De novo. Mas não é minha culpa. E essa é a frase mais extraordinária que o espírita, nós produzimos ao longo da nossa existência. Não é minha culpa pela esposa, pelo filho, pelo emprego, pelo país. Não é minha culpa. E, por consequência, ainda assim leva muito tempo para eu sair. E o que abre espaço para uma situação curiosa, em que nós não estamos mais cegos, mas não enxergamos. Nós não estamos mudos e, no entanto, nos calamos. Nós não estamos surdos e, no entanto, não escutamos. E quando eu fecho todos os canais da percepção, canais vibratórios, o que acontece comigo? Sobra o quarto macaco. O que o quarto macaco faz? O que ele está fazendo? O que vocês acham que ele está fazendo? Exatamente, é assim que a gente faz com o amigo espiritual, mediante as orientações. Então repara, quando eu me fecho totalmente aos convites da vida, só me resta brigar. Então eu brigo para fora, explodindo, ou eu brigo para dentro, explodindo por dentro, que se chama depressão, entre outras coisas. Nestes dois quadros imensos, eu estou dentro do buraco, leva uma eternidade, não me conformo, mas vai levar uma eternidade para eu sair do céu. E a história continua. Aí a gente começa a ter que perguntar-se até quanto tempo isso vai durar. E é um trabalho de uma extraordinária médium e uma extraordinária pesquisadora que vão fazer um livro como esse, o Chakras, em que ela vai explicar, essa daqui que é a médium, vai, junto com essa que é a pesquisadora, explicar que toda doença surge do pensamento, transmitido para o corpo astral, ou perispírito, que segundo a nomenclatura dela, no campo emocional, terminando finalmente a se manifestar no corpo físico. Então ela tinha a habilidade de olhar para a pessoa e dizer: você vai ter uma enxaqueca, ou você vai ter um problema de cirrose, ou você vai estar com um problema em andamento de fígado, porque ela enxergava as emanações e constrições, aglomerados fluídicos no corpo espiritual, no perispírito. Por que eu estou colocando isso? Porque nós precisamos nos acostumar com a seguinte ideia: todos nós vivemos experiências na Terra, que a gente chama de experiências humanas. Mas essas experiências humanas se dividem em 3 facetas. E eu preciso me acostumar a considerar as 3. Porque o desequilíbrio de uma delas é um desequilíbrio na vida. Todo indivíduo, quando aperta a mão de alguém, fisicamente sente que a mão está quente. Mas ao experimentar a sensação física, isso desperta uma reação emocional. E à medida que o tempo passa, ele deve estar se perguntando: não vai largar da minha mão, não? O que é afinal, hein? E as ideias começam a mirabolar na cabeça, andar, fazendo 1001 conjecturas. E cara, larga a minha mão aí. Entenderam como funciona? Por isso que, segundo alguns, nós temos 6 segundos de emoção, mas por causa do nosso pensamento a gente pode passar uma vida inteira se remoendo, porque o pensamento é essa coisa extraordinária que faz com que a gente modifique as nossas situações. Toda a população, toda a civilização, todo o povo cujo pensamento é claro, é brilhante, é otimista, é um povo desenvolvido. Todo povo cujo pensamento é preguiçoso, acomodado, é um povo subdesenvolvido. E os senhores podem olhar a história que não mente. Então é muito importante nessa questão
você lembrar dessas 3 experiências que você se submete, porque você pode não estar fixado numa delas em especial. E se descuidando do corpo, você adoece. Se descuidando da emoção, você adoece. Se descuidando das suas ideias, seus valores, seus preconceitos, prejuízos, aquilo em que você acredita que não serve mais, você pode adoecer. Assim, nesta trajetória, aparece o antídoto para o 4º macaco, simbolizado através desse diagrama chinês que eu acho extraordinário, que ele significa ouvir. Você precisa ouvir o seu próprio ser, o seu físico. Quando eu dou aula para educação mediúnica, uma das coisas que eu acho mais curioso no médium ele é cego às vezes ao próprio corpo. Toda manifestação mediúnica começa no corpo do médium. E cada corpo é um. Então a sensação é dele. Ai, está pressionando aqui. Isso aqui é alguém que morreu com uma bala? Não, meu filho. É o seu corpo que está sinalizando uma pressão aqui. Você tem que aprender a identificar, à medida que o tempo passa, o que significam as diversas sensações no seu corpo, mediante o estímulo dos espíritos. Por isso que existe a educação mediúnica. Ah, eu tenho, tenho. Mas dá muito trabalho? É claro que dá trabalho. Porque é uma educação espiritual. Ou você acha que isso é que nem a máquina de lavar, que ligou a maquininha lá, está funcionando e batendo a roupa? Você é um ser humano, entende? Aí o antídoto vem na forma do ideograma chinês, que se compõe por algumas subideogramas. Para ouvir eu preciso. O que é isso aqui? Uma orelha. Eu tenho que ter a orelha ouvindo, disposta a ouvir. Eu preciso, o que é isso aqui? Qual é isso aqui? Olho. O que é essa cruzeta aqui? É uma pessoa. Uma pessoa com olho é atenção não dividida. Olha que extraordinário o diagrama. Eu preciso ter foco, ouvir, olhar, e tem que não estar dividido. Mas há uma coisa extraordinária aqui no meio. O que é isso aqui? O que é aquele símbolo? O que parece aquilo? Um coração. Porque se eu não me importar com você, eu não escuto você. Isso é muito sério. Uma vez um espírito disse assim para mim. Estava criando muito caso. Ele disse: meu amigo, a gente lê muito, estuda muito, fala do amor. Bezerra de Menezes, toda a mensagem termina: amai-vos. Amor é para tudo, amor. Um dia eu fiquei bravo com essa história. Tudo amor. Mas veja só que ele diz: amar meu filho. Mais ou menos assim. Amar na tua condição é cuidar de alguém. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a gente lê que amor é toda a vida que se dedica e se desprende de tudo, e no entanto, cuidar da criança, cuidar da mesa, cuidar do livro, cuidar da pessoa, cuidar do corpo, são exercícios singelos de amor. E quem começa pequeno, fortalece e se torna capaz de grandes coisas. Então o que ele quis dizer para mim? Não cria tumulto, não cria casa, não estude tanto, seja mais simples e cuide. Cuidar é a primeira forma de se aprender a amar. Então eu faço a pergunta para vocês: de quem ou do que os senhores cuidam? Sem ser por obrigação, porque então não conta. Isto é a medida da vossa capacidade de amar. Não precisa me responder, porque é para você pensar. Assim, o viver da gente, dentro desse aspecto, é óbvio que tem um propósito, bem estudado e explicado ao longo de muitas existências. Mas acima de tudo, esta curva que mostra que você começa a ficar forte, bonitão, nossa, ó, 14, 20 anos, ninguém pode comigo, tá, né? Tá todo, mas um dia chega os 30, os 35, agora fica os 40, ih, meu filho, vai embora, e agora estou com 56, ai,
Aí brincando, né? Vocês veem aqueles que correm, fazem ginástica, academia e tal, veste outra roupa e tal, joga a esposa pro lado, não serve mais. Ilusões, mas faz parte do exercício do ser humano amadurecer. De qualquer maneira, um dia chega isso aqui. E veja, não tem nem idade aqui. Um dia acaba. Neste ciclo, há uma outra linha de desenvolvimento, que é essa linha aqui, que a gente chama de desenvolvimento anímico, ou como espírito, que pode acompanhar a curva, e eu brinco assim, é quando você se tornou um velhinho rabugento e morre um velhinho rabugento. Você pode continuar na horizontal, você atingir uma maturidade na vida e vai continuar assim para o resto da sua existência. Mas há uns que, chegando a partir de um certo ponto, à medida que o corpo cai, ele cada vez mais se percebe dotado de um sentido, de uma missão de vida, um sentido espiritual. Pouquíssimos, mas ao alcance de cada um de nós. Ele renasce de novo. Mais ou menos quando você tem um filho, seu filho sai de casa, de repente um dia bate alguém na sua porta, e você pega de novo aquela criatura e diz: meu Deus, é o meu neto. E você nasce de novo. Você se encanta com aquilo, que é o exercício do amor na idade mais avançada, mais sábia. Todo indivíduo precisa ter um propósito, porque ele pode adoecer por falta de propósito. Assim, eu passo por diante dessas encarnações, por diante dessas experiências, e à medida que o tempo passa, eu posso me sentir deste jeito. Olha só, alguém já se sentiu assim? Acho que todo mundo já se sentiu em algum momento, né? Eu gosto até de dar um nome a essas bolas. Uma vez na mocidade eu pedi para eles botar um nome. Qual é o nome de cada uma dessas correntes aí? Veio de tudo. Até pai dele, o nome do pai. Veio de tudo. Cada um de nós renasce com correntes. Essa não é uma imagem metafórica, correntes. Pode ser uma corrente física. Ele não tem pernas e não vai poder andar, por enquanto. Pode ser uma corrente emocional. Gente, eu quero falar, me dá um negócio aqui, um branco, não sei, eu fico não consigo falar. Uma corrente mental, com um pouco de desenvolvimento mental. Mas o que é importante é que as correntes são o quê? Para muitos problemas. Eu insisto em dizer para os senhores, são remédios. Uma concepção errada que nós espíritas temos é que a dor, o sofrimento, que é horrível, é um problema, é um remédio. Porque é através dele que nós vamos caminhar, mover-se. Então, as correntes são aspectos que moldam a ambientação da reencarnação de um espírito, a fim de que ele tire o melhor proveito daquela existência. Mas corremos o risco de interpretar de outra maneira? Claro que corremos. Quantas vezes alguém te falou alguma coisa, você levou aquilo muito a mal e não tinha nada a ver, porque você colocou algumas ideias na cabeça que não tinha nada. Então você corre um grande risco de interpretar mal a própria existência que você está vivendo. Assim, nessa história, vamos para o capítulo 3. De novo, já vi essa história de novo. Eu ando pela mesma rua. Por que ele está insistindo tanto? Há um buraco profundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Olha que legal, agora ele já vê que está lá. Ele já não finge. E assim mesmo caiu nele. Meu Deus do céu, olha a constatação. É um hábito. Meus olhos agora estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saiam imediatamente. O que vocês acham, os senhores acham que fez a diferença no capítulo 3 da história desse indivíduo? Ele tomou consciência, né? Primeira coisa,
Lembra do slide anterior? Eu finjo que não existe. Toda vez que fingirmos diante da nossa existência, está lá o buraco para pegar a gente de novo. Simples, claro. Se eu fingir, como é uma realidade, está lá, passa para ver, cai. Não adianta. Então a primeira coisa que o indivíduo fez na terceira etapa foi olhos abertos. Mas olha que coisa extraordinária, não dizer desastrosa. Mesmo assim, eu caio nele. Já está acostumado. Exatamente. Tiago, numa das suas cartas, diz assim: cada um será tentado na sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o exacerbar de uma paixão. Ele quer dizer que à medida que você cria aquelas energias, aquelas vibrações, elas se constituem como que um adendo ao seu ser. Você se acostuma. Quando você menos se dá conta, já está automático. Então eu sempre dou esse exemplo assim, ó. Você pega uma criança pequenininha e ela chega assim para você: você pode pegar um copo de água para mim, por favor? Ou então aquela outra criança: me dá água. Senta aí. Coisa que os pais às vezes não percebem. Me dá isso agora sou eu. O que é isso? Quem está falando? É o hábito de outras existências. Tirando o fato de pode ter aprendido por imitação dos pais. Mas digamos que não. Que eu já pude perceber em algumas crianças, né? Mesmo os pais sendo muito educados, a criança é um rei. Porque o hábito de outras vidas se manifesta uma vez que ela não tem consciência para perceber o que está acontecendo. Então, a nossa lição é que há um determinado momento que eu já não quero mais. Mas mesmo eu não querendo mais, acontece. Porque está constituindo um hábito em mim. Mas olha como é importante. É minha culpa. Em que sentido isso está colocado? Eu sou o único responsável que fez aquilo, porque está em mim. Mas que bom, então eu sou o único responsável para tirar isso de mim. E é por isso então que ele sai imediatamente. Então a pergunta é: o que os senhores acham que é o capítulo 1, 2 e 3? Quando ele cai de novo no buraco. Sequência. De que seria essa sequência? Os erros. Vou fazer um comentário. E a partir do que você mostrou, foi bom ele ter caído as duas outras vezes, porque agora que ele caiu, ele sabe como se levantar. Isso. Sendo otimista, né? Vamos ser bem otimistas. É bom cair porque pelo menos aprende com o cara. Mas repara só. Isso, agora deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Às vezes, a nossa experiência como espírito é muito grande. Somos espíritos velhos. Do ponto de vista espiritual, não somos crianças. Muito velhos. Vamos traduzir. Um espírito muito velho, reencarnado atualmente, ou é missionário ou é teimoso. Nossa, teimoso. Então, provavelmente somos muito teimosos. Então, o que acontece? Neste caso, a repetição, ela tem a função de desgastar o espírito. Desagradar o espírito do que é errado. Adianta para alguma coisa? Só para isso. Ele sofre muito, muito mesmo. Por isso que para ajudar alguém, precisa ter esse discernimento, porque senão se torna vítima deste desequilíbrio. Então cada caso é um caso. Cuidado, não fica julgando: então meu pai está assim, minha mãe está assado. Não, cada caso é um caso. No máximo você vai ver a sua situação. Você se sente um espírito velho, no sentido de capaz, enxerga um monte de coisa e ao mesmo tempo teimoso. Pode ser que as experiências tenham que se repetir. Agora a boa notícia é: não precisa. Pode, mas não precisa. Tem mais coisa para fazer do que isso. Tem mais coisa aproveitável para você fazer do que estar repetindo a mesma experiência. Então é muito importante, agora sim, olhos abertos, enxergar melhor a própria situação. Agora, os senhores concordam comigo que poderia ser uma terceira encarnação? Sim. Pode ter a duração de uns meses,
falar de novo caindo no buraco. Ou de uma encarnação inteira voltando a repetir a mesma, mas de novo com você, criatura. Não é possível. É a terceira que a gente está junto. Pois é, gente, não resolveu ainda, né? É o buraco. E enquanto não disser, não, é minha culpa mesmo, assumi, acabou, tá? Mas cuidado. Se há um culpado, não precisa haver um agressor. É muito importante você entender isso. A conta é pessoal. Muito pessoal. Se é um culpado, não é preciso haver um agressor, não. Embora ele possa ser um instrumento. E aí, finalmente, a gente vai para o processo que acontece com esse ser, que é um processo de amadurecimento psíquico, que na prática começa pelo trabalho na casa espírita até o movimento da doação. Começa pelo trabalho que você realiza em benefício de alguém, até você perceber os seus estados de espírito, às vezes não tão bons ou não tão adequados, e assim por diante. Se você faz alguma coisa, faz escolhas assumindo a responsabilidade, e você começa a perceber que em tudo na vida existe um propósito. Você entra num ciclo. Por isso que é importante agir mesmo, porque sem ação, e a ação aqui, veja que até um pontapé é uma ação, mas não pode, é uma ação com compromisso, a não ser que você dê um pontapé no cavalo, o cavalo chegou perto de você, não vai te dar um outro pontapé, que ele guarda, viu? Então repare, é muito importante, você está imerso num ciclo, e este ciclo de amadurecimento psíquico, ele vai produzir uma transformação gradual nos hábitos que você constituiu. E um ideograma, melhor dizendo, um símbolo muito simples, mostra um pouquinho isso na forma de uma mandala, ou de um esquema, não importa como você quiser enxergar. E o que é isso? Veja que interessante. Através desse símbolo aqui. As 3 formas que a gente vive o hábito. O apego. Tem gente que está habituado. Vamos começar com a raiva. Tem gente que está habituado a tudo que acontece, que lhe serve de obstáculo, ele age com raiva. É uma ação para tirar os obstáculos da frente. Outros desenvolvem, através do hábito, a sensação de segurança pelo apego. Então ele é como uma raiz, daquelas plantas que deitam raízes, né? E vai se espalhando, pega todo mundo. Quando vê, quer que está todo mundo sob controle. É um apego. E, finalmente, a ignorância. Então esses 3 aspectos são aspectos primários que nós possuímos em nós e precisamos deles. Porque a mãe que não sente apego ao filho não cuida do filho. O pai que não fica com raiva em determinada situação pode não defender o seu filho. E se você não se sentisse ignorante em alguns assuntos, você pode permanecer no vício sem jamais pedir, me ajuda aqui, me ilumina aqui, porque eu não estou enxergando a situação. Então veja, não é negativo, mas a persistência nesses estados, como diria Kardec, passionais, porque se tornaram paixões, sim, é o responsável pelos nossos grandes problemas. E à medida que o amadurecimento acontece, e é engraçado eu falar de amadurecimento, gente, porque o que precisa para amadurecer? O que vocês acham que precisa? Amadurecer conhecimento. Vamos uma receita prática aqui. Quer amadurecer? Vem aqui na casa espírita, fala com a Regina, o que eu posso fazer aqui para ajudar? Faça um curso da passe, você vem todo tal dia assim da passe. E fica por 10 anos vindo aqui dando passe. Seu compromisso. Não, pode trocar a Regina de lugar, pode mudar outro diretor, mas você está lá. Você vai amadurecer. O que nós fazemos? Ah, Regina maravilhosa, de repente a Regina vai embora. Ah, não vou mais no seu Mariano. Não tem mais graça, não tem mais nada, não tem mais Regina, entendeu? Quando você começa a trabalhar e não se compromete, você volta a repetir a história. Vai aparecer um buraco de novo. Então, para amadurecer, exatamente, mas precisa que o seu coração diga, eu quero fazer aquilo. E depois persista, por quê? Porque você vai encontrar um dirigente difícil, trabalhador com um nariz desse tamanho. Você vai encontrar gente complicadíssima, que fala de Deus,
mas está lá com um garfinho, né? Espetando os outros. Mas é a natureza humana. Mas reparem bem, estou no buraco, mas a culpa é minha. Então, vou até o fim. E vai acontecer esse extraordinário amadurecimento. O que é isso? O apego se transforma em compaixão. Porque o conhecimento da situação, o drama vivido por alguém que tem lá o seu garfinho, se esclarece e você vê, nossa, se fosse eu tinha um garfão, mas ele tem um garfinho, coitadinho. Compaixão. A raiva se transforma em força. Aquela força que está lá no nosso lar, quando o governador geral desse um decreto, acabou, a mamata terminou. E que é indignação, mas na verdade é força. E a ignorância se converte em sabedoria. Não é conhecimento, porque a sabedoria é o conhecimento experimentado, atestado pela vida, e portanto não tem como errar. Esse quadro todo se define em várias situações para nós. E você, como espírita, quando você percebe esse panorama, nada mais é igual. Só a título de exemplo, seu filho vai escolher uma profissão, ou você escolheu uma profissão. Médico, por exemplo, advogado, engenheiro. A gente acha que todos os médicos e engenheiros são iguais. Do ponto de vista interno do amadurecimento psíquico, cada um está no estado. Só um exemplo para vocês aqui. Existe profissão médico em que ele faz uma carreira que a gente chama de distributiva. Por quê? Porque é um espírito que conquistou muita coisa na evolução. Ele reencarna, se torna médico para distribuir aos demais as conquistas que ele realizou. Como se fosse Bezerra de Menezes encarnando entre nós como médico. Mas nem todos os médicos são Bezerra. Por isso, surge um outro quadro, em que você faz a escolha da carreira de medicina como uma carreira aquisitiva. Eu não tenho essa experiência. Decidi reencarnar pelos interesses que eu tenho como espírito, por necessidades que eu tenho de aprendizado. Como médico, vou estudar a medicina porque preciso desenvolver, talvez, a paciência. E finalmente, há um terceiro médico, aquele que vem fazer uma carreira reparativa. Fez tanta bobagem que ele se sente tão devedor que agora ele é o médico que vem resgatar, recompor-se profissionalmente. Então, quando meu filho quer ser médico, eu tenho que aprender a perguntar: qual será o médico que ele precisa ser? E a gente, na maioria das vezes, quando eu tenho visto orientando jovens, pais no caso, dizem assim: medicina, olha que dá muito dinheiro, vai ser medicina, e assim por diante, não dá mais, né? Ou advogados, ou médicos, etc. Então é muito importante que você tenha essa visão de longo prazo. Você juntou o passado e juntou o futuro para definir essas três carreiras. Outro exemplo é na vida pessoal, em que a vivência na família tem um outro aspecto, como preparação, em que na casa espírita o serviço do bem, segundo a sua vocação, lhe desenvolve o que nós chamamos de magnetismo residual. O que é o magnetismo residual? É aquele magnetismo que fica imantado no ser. E se eu tenho magnetismo em mim, eu sou um imã. Eu atraio. O que eu atraio? Se o meu magnetismo é bom, eu atraio coisas boas. E muita gente que se acha credor de assistência do mundo espiritual, porque está com uma dor de cabeça, e aí não é nenhuma crítica a alguém que esteja com dor de cabeça, esquece que não fez nada, encarnação nenhuma, que não constituiu o magnetismo residual, que só pode ser constituído por trabalho. É igual o ímã. O ímã, para pegar imantação, eu tenho que pegar o ímã nessa direção, hein? Nesse sentido. E ele ganha magnetismo. A mesma coisa é o trabalho. Persiste. Na mesma direção, hein? Persiste. Crie espaço para você mesmo. Crie esse magnetismo. E a gente mais ou menos entende isso assim: depois dos 40, ninguém mais se espanta com as perplexidades da vida, não é verdade?
Depois dos 40 você já viu muita coisa. Então você está mais trabalhado. E, finalmente, o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus na casa espírita, que a gente chama de evangelização, confundido com a escolinha de crianças, que não é isso. Então há um tripé aí que está acontecendo. Tudo isso começa com uma base, que é a lei do campo mental. Bem simples, como diz André Luiz. Cada um de nós somente assimila aquilo que gosta, aquilo que se sente, pelo qual se sente afeiçoado. Isso é uma lei tão forte, tão determinante no universo, que à medida em que eu desenvolvo um pouco de experiência, eu passo a gravitar, ou seja, eu passo a girar em torno daqueles objetivos sentimentais que constituem a minha trajetória de vida. É muito importante você entender isso, porque da próxima vez que você entrar num consultório, no mercado, na rua, lembra da lei do campo mental. O que eu estou atraindo? O que eu quero atrair? O que eu gosto de atrair? Assim, em tudo isso, Emmanuel esclarece sempre: somente a prática do bem será um mecanismo de superação da imaturidade psíquica. Ele não falou em estudar muito, ele não falou em rezar muito, ele está falando em praticar o bem. Porque prática do bem exige, olha aqui a primeira frase: a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. E a maioria de nós, talvez muitos de nós, só espera o bem quando ele bate a porta. Tem um pão aí para me dar? Ah, eu vou te dar um pão aqui, vem cá, meu irmão, amado, querido. Aí vai lá assistir a sua novela. É sério isso. É muito importante buscar o bem todos os dias. Então tem uma dica, eu faço assim: chego em casa de manhã, eu pego o livro Pão Nosso, acordei, quando as crianças me deixam, às vezes me acordam. Quando eu acordei, eu peço assim: Senhor, que lição eu devo aprender no dia de hoje? Um abracinho, companheiros. E aí eu leio a lição e busco entender aonde está aquela lição como prática do dia de hoje. E eu reparo que às vezes eu esqueço, porque eu me deixo levar pela rotina. Então para mim é um indício que estou perturbado espiritualmente. Nossa, hoje a coisa está feia, eu estou a um passo, porque eu esqueci de tudo. Como posso esquecer do que é eterno? Trocando por uma coisa que daqui a pouco acaba. É sério isso. Opa, vou tomar cuidado. Então é um sinalizador, é um termômetro que a coisa está mal comigo. Todo dia de manhã, alguns minutinhos, faço essa pequena leitura, esse cuidado do Evangelho. Assim, finalmente, eu ando pela mesma rua. Essa rua também dá um buraco profundo na calçada. E o contorno. Eu já não caio mais no buraco. Dá para entender o que aconteceu. Depois de tanta experiência, tanta casa espírita, tanto trabalho na casa espírita. E assim, quando Jesus e os amigos espirituais estabeleceram um programa de recuperação no mundo espiritual, lá no livro Memórias do Suicida, nós vamos encontrar o tripé que constitui o programa do suicida. E repara como é parecido com o que nós vivemos: conhecimento de Jesus, porque eu preciso perceber não a figura histórica de Jesus, mas a figura amorosa de Jesus. É a primeira coisa que eu preciso sentir: o amor através daquele ser amoroso que ele é. Em seguida, conhecimento de si mesmo. E finalmente a prática cristã. Para quem for ler o livro Memórias do Suicida, os senhores vão ver o seguinte: que os suicidas, eles têm designados 3 professores. Um professor, o Aníbal, que vai explicar como era Jesus. Era uma das crianças que, sentado no colo de Cristo, quando ele disse assim: deixai vir a mim os pequeninos. Gente, olha que coisa. Hoje é um rapaz, ele se apresenta como um jovem de uns 17 anos de idade. E claro que ele não é apenas um jovem, mas
a fisionomia jovem cativa as pessoas, e ele recorda como era a vida de Cristo, porque ele viveu junto. Olha que extraordinário, que aula deve ser, que eles projetam aparelhos, etc. Depois eles têm aula com Epaminondas de Vigo, que é o cara, em que ele põe você, suicida, lá sentadinho na cadeira e diz assim: meu filho, por que você tirou sua vida? E como todos nós, eu não tive culpa. E ele fala, justifica, e ele insiste. E gente, olha que terapia de choque. Ele pega um aparelho, coloca aqui na cabeça e passa a projetar a vida do sujeito. O que você acha que se pegasse a sua vida e projetasse para a plateia ver? Tamanho chocante é o tratamento. E finalmente, com mais um companheiro, periodicamente esse grupo de espíritos que estudam com Epaminondas sobre moral cristã, conhecimento de si, doutrina espírita, para eles conhecerem a si mesmos, vêm aqui na Terra para exercitar a moral cristã, porque eles sabem que sem o exercício no bem, eles não desenvolvem um magnetismo que lhes permita constituir um outro tipo de experiência. E finalmente, para terminar, o 5º capítulo, eu ando por outra mão. Aí, no 5º capítulo, eu digo assim: estou livre. E só aí eu estou livre. Não que eu não vou andar, tenho que andar, mas agora por uma outra rua. Eu posso escolher esta outra rua. Então, se nós observarmos o que são os 5 capítulos, todos eles retratam um pouquinho da nossa existência, que tem buracos, tem teimosias, tem não é minha culpa, mas também tem agora eu enxergo, mas eu repito. E em todos eles eu espero que tenha ficado claro que é a persistência numa direção correta, muita tenacidade é que fará a diferença. E para terminar, eu vou passar para vocês uma mensagem conhecida, mas talvez num formato um pouco diferente, em que eu tirei mais uma vez um vídeo aqueles vídeos fabulosos que a Igreja Mórmon hoje disponibiliza na internet. Então, quem quiser, assista. Eu tenho uns amigos que são mórmons, por isso que às vezes eu já pedi para eles poder usar, né? Direito autoral, não tem problema, que é público. E nós vamos ver aqui Jesus sentado junto com a multidão, explicando-lhes, quase no final do seu trabalho entre nós, a respeito dos tesouros do céu. Aí eu convido você para que fique sintonizado com a voz, com as palavras, com o ambiente, e sinta-se envolvido pelo carinho desse ser extraordinário que é Cristo, que segue até hoje, através dos emissários ou amigos como os que estão nesta casa, nos auxiliando. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi,
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Simples, claro e sempre verdadeiro. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado.